Trabalho apresentado no curso de Tecnologia em Turismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. A disciplina de História e Turismo ao professor Leandro Rodrigues Gonzalez Fernandes. Alunas Fabiana Araújo e Flávia Navarro. Abordagem do trabalho. Primeiro, países que compõem o leste europeu. Segundo, introdução histórica da emigração dos povos do leste europeu. Terceiro, parte do leste europeu em São Paulo, Armênia e Rússia. Quarto, armênios e sua contribuição em São Paulo. Quinto, russos e sua contribuição em São Paulo. Países que compõem o leste europeu. O leste europeu, Europa Oriental ou Europa do Leste, é uma região que abriga países situados na parte central ou oriental do continente europeu. Há várias interpretações para a abrangência do termo, frequentemente contraditórias e influenciadas por fatores geopolíticos e ideológicos. No imaginário comum ocidental, bem como na maioria das fontes ocidentais, o leste europeu é quase sinônimo do termo países europeus pós-comunistas. Por isso, o número de países do leste europeu depende da área incluída em cada interpretação. No caso deste projeto de pesquisa, foram considerados 21 países, sendo eles Albânia, Azerbaijão, Bielorrússia, Bulgária, Croácia, Eslovênia, Eslováquia, Estônia, Rússia e Geórgia. Hungria, Iugoslávia, Letônia, Lituânia, Macedônia, Moldávia, Polônia, República Tcheca, Romênia e Turquia. Uma variedade de idiomas falados nesses países são as línguas eslavas contemporâneas, pertencem à vasta família das línguas indo-europeias. O bielorrusso, russo, armênio, polonês, albanês, macedônio, azeri no Azerbaijão, croata, estônio, húngaro, letão, língua lituânia, romeno e o inglês como idioma de diálogo com estrangeiros do mundo que visitam seus países. O leste europeu foi palco de muitos conflitos políticos e guerras, que dizimaram milhares de pessoas durante longa data. O Velho Mundo, que agora atrai turistas e migrantes com o objetivo de melhores condições de vida, foi durante um período que se estendeu da metade do século XVIII até os anos de 1960, o ponto de partida, e não o fim da jornada para milhões de pessoas. No século XIX, a maioria dos europeus deixava seus países por conta da miséria e de novas oportunidades. Na primeira metade do século XX, para escapar da guerra e da perseguição política, étnica e religiosa. Na virada do século XIX para o século XX, que ocorreu o ápice do fluxo emigratório do leste europeu para todo o mundo. Além dos longos períodos de guerras que já eram vividos por esses povos. A Europa vivenciava os desdobramentos da Revolução Industrial e suas consequências como dispensa de mão de obra, explosão demográfica, facilitação dos meios de transporte e comunicação. Agitações políticas levaram muitos cidadãos e famílias inteiras a decidirem reconstruir suas vidas em países que possibilitariam esse ideal comum. Sendo assim, o Brasil tornou-se um dos destinos dessas etnias, pois estava no auge da expansão da lavoura cafeeira, no Sudeste. Embora tenha ocorrido a predominância de imigrantes no meio rural, alguns imigrantes foram parar nas grandes cidades, ajudando a formar o operariado brasileiro, atuando em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. 90% dos trabalhadores industriais de São Paulo em 1901. Os centros urbanos, embora oferecessem precárias condições de sobrevivência no início do século XX, eram preferidos em relação às lavouras, principalmente por causa da mobilidade. Para os estrangeiros, a cidade era o lugar da oportunidade. Os imigrantes que para cá vieram usaram recursos próprios ou foram subvencionados por seus países de origem.
pelos fazendeiros brasileiros e ainda pelo governo federal ou dos estados. Dos cerca de 3,5 milhões que entraram no Brasil entre 1890 e 1929, estima-se que quase a metade chegou nas décadas de 1910 e 1920. As principais razões da vinda de tantos imigrantes nesse período foram, na década de 1910, o sucesso do programa de valorização do café e a adoção de uma política de incentivo à migração. Já na década de 1920, pesaram a crise econômica europeia do pós-guerra, que funcionou como fator de expulsão das populações, e a nova fase de expansão do café no Brasil, que exigia mais braços para a lavoura. O emprego da mão de obra imigrante caminhou paralelamente ao desenvolvimento e à diversificação da economia brasileira. Os imigrantes foram responsáveis por um aumento substancial da produção cafeeira, seja trabalhando como empregados nas grandes fazendas, seja como pequenos proprietários. Desde o início, também estiveram presentes na industrialização do país, em muito contribuindo para a urbanização das principais cidades. Estima-se que em 1920, 64,2% dos estabelecimentos industriais de São Paulo estavam nas mãos de empresários imigrantes. Quanto aos trabalhadores, tiveram participação significativa no movimento operário que sacudiu a política brasileira em 1917 e 1920. E é nesse contexto que serão abordados especificamente os processos migratórios de 2 desses 21 povos, os russos e os armênios, como imigrantes que fizeram parte da construção do que é hoje o estado de São Paulo. Olá, me chamo Fabiana e neste seminário estarei abordando sobre os imigrantes armênios e os imigrantes russos na cidade de São Paulo. Os armênios tiveram uma coexistência pacífica com os turcos durante o Império de Otâmano no período de 1299 e 1922. Existia uma tolerância por parte do governo turco e os armênios tinham respeitado seus direitos religiosos e civis, mas eram considerados cidadãos de segunda categoria e os direitos eram diferentes e estavam sujeitos a pagamentos de taxas frequentemente. Os armênios prosperaram e ocuparam posições de destaque e força na economia. Os turcos começaram a entrar em conflito com os armênios quando estes passaram a ter liderança intelectual e econômica no país. Sendo assim, o governo otâmano decidiu aniquilar inteiramente todos os armênios, praticando genocídio, sem considerar mulheres, crianças ou doentes, simplesmente aniquilar todos sem piedade. Com a chegada ao Brasil, os imigrantes armênios fixaram-se nos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Na cidade de São Paulo, a imigração acontece no final do século XIX e a primeira década do século XX. É uma pequena leva após a Segunda Guerra Mundial. Os armênios concentravam-se inicialmente nos bairros da Luz, Santana e na região do Mercado Central. Hoje são também encontrados nos elegantes bairros dos Jardins e Moema. Trabalharam como mascates, pequenos comerciantes operários, mas se dedicaram principalmente ao comércio. A presença de armênios no ramo de confecção de roupas, mas na capital predominaram no ramo de confecção e comércio de calçados. A maioria abriram fábrica de calçados na Rua Pajé, na 25 de Março, Rua Mauá, Rua Anhangabaú, Rua Senador Queiroz e Rua Barão de Duprá, no centro da capital paulista. Entre essas lojas, podemos citar algumas conhecidas nos nossos dias,
como a Besni, Babuche, Calçados Clóvis, as lojas de roupas Zump e Kelf, que se destacam em confecções de roupas finas. Religião. A religião dos imigrantes armênios em São Paulo é bem diversificada. Está entre o protestante, católico e ortodoxos, que constituem a sua maioria. A cultura. A comunidade armênia em São Paulo criou cerca de 30 entidades e instituições. Entre elas, destacam-se o Clube Armênio, de caráter cultural e social, Sociedade Beneficente de Damas Brasil-Armênia, União Geral Armênia de Beneficência e a Sociedade Beneficente e Cultura Marachá. Gastronomia. A comida armênia é milenar. A fundação da Armênia data antes de Roma. É uma mistura dos costumes de cultura de vários povos do Oriente Médio e da região do Mediterrâneo, como turcos, sírios, libaneses, gregos e árabes. As receitas árabes, aliás, são as mais parecidas com as com a comida armênia. É possível ver as domas, como charuto de folha de uva ou repolho, kaftas, esfirras, quibes e pastas e a coalhada seca. Imigração russa. A Revolução Russa de 1917 e a formação do Estado Soviético ocasionaram grandes mudanças na estrutura social da Rússia e produziram um fluxo migratório inédito no século XX. No Brasil, os imigrantes da Rússia pós-revolução começaram a chegar nos anos de 1920, tendo como principais destinos o estado sul e sudeste do país, principalmente na cidade de São Paulo, que se encontrava em fase de rápido crescimento econômico e urbano, trazendo um grande interesse na época do secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Carlos Botelho, que empreendeu um grande estudo para trazer esses migrantes russos para o estado para trabalharem em lavouras. Os russos, ao chegarem à capital, não tinham interesse em trabalhar nas lavouras, e sim trabalhar na indústria. Mas a mudança de profissão ou a falsificação sobre a mesma era meio que criminalizada na época. A troca de ofício era apenas permitido pelo governo após a requalificação profissional, só após um curso. Com isso, os imigrantes, antes de ingressarem ao Brasil, muitos se matriculavam em cursos oferecidos na Alemanha para poder iniciar na indústria. Religião. A criação da primeira igreja russa a ser fundada em São Paulo, sendo ela de crença evangélica, que seria protestante, a Igreja Batista Boas Novas foi fundada na Moca em 1928. Logo após veio a Paróquia Ortodoxa Santíssima Trindade, que foi fundada em 1931, que servia ali as regiões leste e sudeste de São Paulo, e posteriormente surgiram outras igrejas, como a Paróquia Ortodoxa de Carapicuíba, que foi no ano de 1949, Catedral Ortodoxa Russa na região central da capital e mais 5 igrejas que foram fundadas até 1952. A cultura russa na Vila Zelina. A Vila Zelina recebe o título popular do bairro russo de São Paulo, devido ao grande número de imigrantes na região já na década de 20. Além de possuir as tradicionais igrejas russas, também possui uma praça chamada Praça Imigrante do Leste Europeu. É celebrado mensalmente a Feira Cultural Leste Europeu de São Paulo,
onde são ofertados produtos artesanais da região e a sua típica culinária dos países do leste europeu, além de oficinas culturais, onde uma delas, realizada próxima à Páscoa, é a tradicional pintura de ovos de Páscoa e a gastronomia russa. A cozinha russa é bem diversificada da que acostumamos consumir aqui no Brasil. São pratos simples e saudáveis, sem sofisticação, em que o sabor agridoce predomina. O caviar, tanto o preto como o vermelho, é muito consumido e não falta na mesa essa iguaria. Ela está inclusive presente no café da manhã dos russos. Em São Paulo, na região dos Jardins, possui um restaurante tipicamente russo, sendo um deles o Camarada Bistrô, que contempla vários ambientes e músicas russas. Agradeço a oportunidade de estar compartilhando sobre a imigração dos armênios e russos na cidade de São Paulo. Essa aqui é a bibliografia onde fizemos as consultas. E para nossa surpresa, encontramos aqui a iniciação científica do nosso orientador, o professor Leandro. Obrigada.